Olá, queridos alunos, aqui mais uma aula do professor Neto, hoje com desvio padrão. E o que é o desvio padrão? Por exemplo, uma indústria de utensílios domésticos usando material plástico. Ela consome, por exemplo, 200 quilos de matéria-prima durante uma semana. Para comprar o produto para os meses subsequentes, o dono da empresa ele tira uma média mensal de consumo dessa matéria-prima. E essa média, nos meses subsequentes, há um desvio em relação à quantidade de material gasto. A média desses desvios, por exemplo, num prazo de 4 meses, a média dos desvios entre o que se gasta a mais num determinado mês do que outro mês, essa média dos desvios em relação ao gasto médio mensal é que chamaremos de desvio padrão. No começo parece meio complicado, mas vocês vão ver que é uma conta relativamente simples de fazer. Cai nos concursos públicos, cai também no Enem, e você precisa saber como resolver. Vamos a uma breve explicação do que é o desvio padrão. Veja, nós vamos estudar primeiro o desvio padrão populacional. O que é o desvio padrão? Representado aqui pela letra S, ou a letra grega sigma. Aqui nós vamos usar a letra S mesmo do nosso alfabeto. E ele é a raiz quadrada da variância. O que é essa variância? É aquilo que eu comentei com vocês. É a variação em torno da média. A variância é a somatória ou somatório dos desvios ao quadrado dividido pelo número de valores, em que esta é a letra grega sigma, somatório ou somatória. Veja que essa é a letra grega sigma maiúscula. E às vezes o desvio padrão é representado pela letra grega sigma minúscula. Essa aqui é a nossa letra S normal. Veja, DI, desvio em relação à média. N, número total de valores. No exemplo de aplicação vai ficar bem claro isso. Esta é a fórmula do desvio padrão, raiz quadrada da variância. O que é a variância? É esta fórmula aqui. E o DI? DI é o desvio em relação à média. DI é o desvio em relação à média, representado por X I menos X traço. E o que é X traço? X traço é a média aritmética. E o XI são os dados, tá aqui, ó, dado da população ou amostra. São os valores. Por exemplo, 4 provas, 4 avaliações, 2, 3, 6 e 10 são as notas. XI representa cada nota. E também vamos estudar o desvio padrão amostral. A fórmula será praticamente a mesma, com diferença que nós vamos subtrair 1 do número total da amostra. Vamos ao primeiro exemplo de aplicação? Primeiro exemplo, desvio padrão populacional. Um aluno obteve 4 notas durante o ano de 2019, respectivamente 6, 8, 7, 10. Determine o desvio padrão.
Primeiro passo, calcular a média. Que média é essa? É a média aritmética, calcular a média anual que o aluno obteve. O símbolo da média é x traço, somatória de xi sobre n. O que é somatória de xi? Somatória dos valores. N, número total de valores. Somos 6 mais 8 mais 7 mais 10 dá 31. 31 dividido por 4 dá 7,75. Esse é o primeiro passo, calcular a média aritmética. Vamos continuar com o exemplo para terminar o cálculo do desvio padrão. Segundo passo, cálculo dos desvios em relação à média. O que são os desvios? DI, XI menos X traço. I é o índice, D1. D1, 6 é o primeiro valor. 7, segundo valor. 8, terceiro valor. 10, quarto valor. A média é 7,75, como já vimos. Como calcular os desvios em relação à média? Podemos montar essa tabela. Veja, na tabela eu coloco, primeira coluna, os valores, depois a média, o DI, desvio em relação à média, o DI ao quadrado, que é essa coluna ao quadrado, depois eu calculo a variância e o desvio padrão. Vamos lá. Primeiro passo, calcular o desvio 1. É 6 menos 7,75. 6 menos 7,75, D1 dá menos 1,75. Veja que dá negativo aqui. D2, 7 menos 7,75. 7 menos 7,75 dá menos 0,75. Tá aqui, ó. Próximo, D3. 8 menos 7,75. Eu pego 8 menos 7,75, dá 0,25. Está aqui, ó. D4, 10 menos 7,75. D4 dá 2,25. Coloco aqui 10 menos 7,75 dá 2,25. Qual é o próximo passo? O próximo passo é pegar esta coluna aqui e elevar ao quadrado. O DI ao quadrado. Eu faço primeiro o DI, que são os desvios em relação à média. O que é esse DI? É a distância que cada um tem em relação à média. Por exemplo, 6 menos 7,75 dá menos 1,75, que é a distância. 7 menos 7,75 dá menos 0,75, que é a distância. 8 menos 7,75 dá 0,25, que é a distância. 10 menos 7,75 dá 2,25. Próximo passo, então, pega esta coluna e eleva ao quadrado. Menos 1,75 elevado ao quadrado dá 3,0625. Veja que tudo vai ficar positivo. Elevou ao quadrado, fica positivo. 0,75 elevado ao quadrado é ele multiplicado por ele mesmo. 0,75 vezes 0,75 dá 0,5625. 0,25 elevado ao quadrado, 0,25 vezes 0,25 dá 0,0625. 2,25 ao quadrado dá 5,0625. Somando tudo, eu tenho 8,75. Agora eu vou calcular a variância. O que é essa soma aqui? Essa coluna não é o DI ao quadrado? É esta coluna aqui, ó, elevado ao quadrado. Este símbolo aqui é de somatória ou somatório. Deu 8,75. O que é a variância? A variância é a somatória do DI quadrado, este número aqui, que é a somatória desta coluna, dividido por N, que é o número total de valores. Ó. Quantos valores eu tenho? 4, dividido por 4. Logo, a variância será
8,75 dividido por 4. O 4 está aqui, ó, n igual a 4. O que é o n? É o número de valores que eu tenho. Eu tenho 4 valores. 8,75 dividido por 4 dá 2,1875. E o que é o desvio padrão? O desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Achei a variância? Calculo a raiz quadrada. Raiz quadrada de 2,1875 dá aproximadamente 1,4790. Este é o desvio padrão. Viram como é fácil? No próximo exemplo, eu vou falar sobre o desvio padrão amostral. Vamos para o próximo exemplo? Segundo exemplo, desvio padrão amostral. Uma empresa automobilística necessita saber quantas toneladas de aço precisará comprar a mais por trimestre durante um ano na fabricação de seus automóveis. Sabendo que no ano anterior foram consumidas as seguintes quantidades: 10, 12, 14, 12, respectivamente, no primeiro, segundo, terceiro e quarto trimestres, qual é o desvio padrão amostral que orientará a empresa no suprimento de matéria-prima para o ano subsequente? Veja, um desvio padrão amostral. Nós vamos calcular o consumo de toneladas de aço. Processo semelhante ao exemplo anterior. Primeiro passo: calcula a média aritmética somatória de x sobre n. Veja, somando todos os valores, 10 mais 12, 22, mais 14, 36, mais 12, 48. 48 dividido por 4 dá 12. 12 é a média aritmética. Você preenche a coluna da média, preenche a coluna dos valores. 10, 12, 14, 12, não precisa ser em ordem numérica, pode ser em ordem aleatória, e calcula os desvios. Presta atenção que o processo é prático. Ó. O DI, xi menos x traço. Esta coluna menos esta. 10 menos 12 menos 2. 12 menos 12 dá 0. 14 menos 12 dá 2. 12 menos 12 dá 0. Segundo passo, esta coluna aqui ao quadrado. Você usando a calculadora, não esqueça de colocar entre parênteses. Por quê? Por causa da regra de sinal. Veja, elevando ao quadrado, menos 2 ao quadrado dá 4. 0 ao quadrado é 0. 2 ao quadrado é 4. 0 ao quadrado é 0. Somando tudo, esta coluna, eu tenho 4, mais 0 é 4, mais 4 é 8, mais 0 é 8. Somatória de DI quadrado. Sobre, aqui no desvio padrão amostral, o N é menos 1. O que é o N? Número total de valores, é 4. Só que para o amostral é N menos 1. Somatória de DI quadrado desta coluna é 8. N é 4. 4 menos 1 é 3. A variância será somatória de DI quadrado sobre N menos 1. Vai dar 8 sobre 3, que é aproximadamente 2,666. O que é o desvio padrão? Raiz quadrada da variância. A variância deu 2,666 aproximadamente. Vou extrair a raiz quadrada. Qual é a raiz de 2,666? Aproximadamente 1,632. Este é o desvio padrão. Significa o seguinte, que a empresa ela deve comprar no máximo 1,6 toneladas de aço a mais por trimestre, para não correr o risco de sobrar matéria-prima. Esta é uma grande finalidade do desvio padrão.
façam os exercícios, boa sorte a todos e até a próxima aula. Fiquem com Deus!